Olá pessoal, hoje nós fizemos a página 151 do livro de matemática que fala sobre noção de volume. O que é volume, gente? Volume é uma grandeza, né, que nos dá a ideia do quê? De quanto espaço é ocupado por um objeto. Então, por exemplo, a caixa de algodão que está aí em azul de 500 gramas, qual que é o espaço que ela vai ocupar, por exemplo, se eu for colocar numa mala de viagem? Qual é o espaço que vai ser ocupado maior? A caixa de algodão vai ocupar mais espaço ou o chumbo, a caixa de chumbo vai ocupar mais espaço? Independente do peso que cada uma tem, mas quando eu digo em volume, eu estou dizendo a questão do espaço mesmo. Eu tenho que pensar na altura, no comprimento, né, e na largura. Eu já tenho aqui até as setinhas aqui que indicam aí altura, largura e comprimento. Eu também posso pensar em relação a volume, eu vou até abrir aqui para vocês, a gente tem na próxima página um exemplo bem bacana aqui. Nós temos uma garrafa de refrigerante que tem a capacidade do quê? De comportar 1 litro de refrigerante, certinho. Então, é o quê? É o volume que a gente consegue preencher, né? Então, é bem bacana esse exemplo. E aí, nós fomos para os exercícios, né? Então, valendo o texto e respondendo as perguntas. Observe os 2 pacotes. Aqui nós temos o pacote de algodão e o pacote de chumbo. O tamanho deles são diferentes, mas o menor, ele pesa mais. Ele é um cubo de chumbo que pesa 11 quilos. E o algodão, ele pesa 500 gramas. Meio quilo, né, gente? Não chega nem a 1 quilo. Aí, nós temos que responder a letra A. O pacote de chumbo é quantas vezes mais pesado que o outro? Ou seja, que o de algodão, né? Quantas vezes o chumbo é mais pesado aí que o de 500 gramas? Primeiro, eles estão em unidades de medidas diferentes, então a gente precisa igualar para poder fazer a conta. Então, eu preciso passar ou para quilo ou para grama, certo? Então, eu sei, eu parando para pensar, eu sei que o quê? Que 1 quilo, ele tem 1000 gramas. Então, quando eu penso aí em 11 quilos, eu tenho que parar para pensar que 11 quilos é 11.000 gramas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, depois que eu igualo a unidade de medida tudo para gramas, eu faço o quê? Eu divido 11.000 por 500. Quando eu faço a minha divisão, eu fiz a conta com vocês na lousa, eu tenho como cortar os zeros, né, da mesma quantidade do divisor e do dividendo. Para simplificar a minha conta, eu tenho um cálculo mais rápido. E daí, o meu resultado da divisão é 22. Então, eu chego à conclusão que ele é 22 vezes mais pesado que o outro, né? Então, vocês vão colocar lá 22. E aí, a pergunta B está perguntando assim, qual é o pacote que ocupa mais espaço? O que ocupa mais espaço, não o que pesa mais, o que ocupa mais espaço. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que o algodão, a caixa de algodão, ela vai ocupar mais espaço. Se eu colocar numa mala de viagem essa caixa aqui e essa caixa, essa ocupa mais espaço. Então, a B, vocês irão responder que é a caixa de algodão, tá? Depois, nós temos aqui a letra C. Agora, descubra qual é o volume do pacote de algodão. Observe quantos cubos de 1 decímetro cúbico ele corresponde. Só que antes da gente responder a C, a gente precisa ler essa parte aqui de cima, que está falando que para medir o volume, a unidade de medida pode ser o cubo com arestas de 10 centímetros. E aí, arestas são o quê? São as linhas, né? Aí tá falando que o pacote de algodão é mais volumoso, ou seja, tem mais volume que o pacote cheio de chumbo. O volume é a grandeza que nos dá a ideia de quanto espaço é ocupado por um objeto. Para diminuir o volume, a unidade de medida pode ser o cubo com aresta de 10 centímetros. Então, se com 10 centímetros eu tenho 1 decímetro,
né? Dizemos que o volume desse cubo é 1 decímetro cúbico. Então, aqui é 1 e 1. Nós temos 3 medidas aí, por isso que é cúbico. Quando é quadrado, é 2, cúbico é 3, tá? Eu falo do número 3. Então, para a gente fazer a letra C, o que eu tenho que pensar? Que, na verdade, eu tenho lá 1 e 2, né, gente? Então, no caso, é o quê? 2 decímetros cúbicos, né? Porque aí já altera. Descubra qual é o volume do pacote de algodão. Então, a gente tem que voltar aqui, ó, no pacote de algodão. O 10, ele vale o quê? 1 decímetro, né? E o 2 e o 20, 2 decímetros, né? Que já é diferente. Então, aqui é 2 decímetros cúbicos, tá? Porque 20 centímetros é igual a 2 decímetros, tá? Depois, nas residências, há caixas para armazenar água. Então, tem a foto lá da caixa d'água, do encanamento, e tá falando aí que essas caixas de água costumam ter volume em torno de 1 metro cúbico. O metro cúbico é outra unidade usada para medir volume. Como o nome já diz, ele corresponde ao volume de um cubo com arestas de 1 metro. Faça uma estimativa. Será que o volume do interior da sala é maior que 10 metros cúbicos? Sim, né, gente? Com certeza, bem maior. E aí vocês vão colocar aí que provavelmente sim, tá ok? Então hoje foi isso.